Fala galera, nosso giro pelo mundo de hoje segue no Oriente Médio, se estendendo agora também para o norte da África. E é lá que começa o nosso vídeo. Hoje a Malheiro TV vai falar sobre a Primavera Árabe, um movimento que significou uma grande mudança na estrutura dessas regiões e que serviu de inspiração para outros movimentos ao redor do mundo. Então vamos lá? Vai que é tua, Gabriel, roda a vinheta. Bom, galera, vocês sabem que eu tô começando agora aqui no YouTube, então eu vou seguir a galera que tá aqui há mais tempo e já vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas a gente faz esses vídeos aqui com o maior carinho, com prints das fontes, checando sempre as informações direitinho. E é claro que a gente quer levar esse conteúdo pro maior número de pessoas possível. Então, se você curtiu o vídeo, dá aquela moral, posta no Facebook, no Insta, no grupo da família, ou manda lá para o seu primo que vai fazer Enem algum dia, se Deus quiser, se tiver ainda Enem. Bom, vamos lá. De uma forma bem resumida e direta, a Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações populares que usaram as redes sociais como ferramenta de mobilização. Essas manifestações em diferentes locais lutavam contra a miséria, a corrupção e principalmente contra o autoritarismo em diferentes regimes. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo para a gente entender como esse cenário foi construído. Tudo começou com uma história de um homem que acabou virando o grande símbolo do que a população passava. Seu nome era Mohamed Bouazizi e ele vivia na Tunísia, o país no norte da África que vai iniciar a Primavera Árabe. Entender a sua história é entender de perto o que muitas pessoas passavam. Mohamed perde o pai com apenas 3 anos de idade. Sua mãe, Salem, passa a ter muita dificuldade para sustentar sozinha o menino e a irmã. Isso faz com que Mohamed tenha que começar a trabalhar desde criança, sem parar de estudar. Para se virar, o rapaz vendia frutas num carrinho, numa feira. E ali começou a tragédia. Porque a legislação trabalhista da Tunísia tem um ponto meio complicado em relação às feiras. Para se ter uma barraca fixa de frutas, é preciso de uma licença. Mas se você tem um carrinho, não precisa dessa autorização. Como o carrinho não é uma instalação fixa, o vendedor pode trabalhar sem problemas, em tese. Já avisei que vai dar merda isso. Chegamos ao dia 17 de dezembro de 2010. Mohamed Bouazizi estava trabalhando quando as autoridades tomaram e apreenderam o carrinho de frutas, mesmo a lei estando ao seu lado. Ver o seu sustento sendo levado num ato completamente autoritário enlouqueceu Bouazizi, que na tentativa de recuperar a sua mercadoria, imprimiu a lei que lhe dava razão e foi até uma das sedes do governo exigir que o carrinho fosse devolvido. Para piorar a situação, uma funcionária do governo pegou a lei que Bouazizi carregava e rasgou na frente de todo mundo. O rapaz entra num estado de completo desespero. Revoltado, vai até a casa do seu primo e de lá usa o Facebook para mandar uma mensagem para a mãe. E é aí que as redes sociais entram na história. A mensagem que ele mandou foi muito pesada. Nela, Mohamed pede desculpas à mãe e pede para que ela não o culpe pelo que estava prestes a acontecer, mas sim o governo e as empresas estrangeiras que vêm até os países pobres e levam suas riquezas naturais sem deixar nada para o povo. Aquela era uma carta de despedida. Depois disso, Bouazizi pega um líquido altamente inflamável e, num ato de autoimolação, coloca fogo no próprio corpo, na frente de um prédio do governo. Mas essa tragédia ainda estava longe do fim. Por sorte, as pessoas que conheciam o homem conseguem apagar o fogo antes que ele perdesse a vida. Mas Mohamed já estava com 99% do corpo queimado e desfigurado. Depois de ser levado para o hospital, o país passou a acompanhar o que era uma recuperação impossível. Por mais que a equipe médica tenha se esforçado incrivelmente para ajudar, não tinha muito o que fazer. E a história chegou em toda a Tunísia, deixando o país inteiro envolvido. Mohamed Bouazizi era um cidadão que passava pelas mesmas dificuldades de muita gente. A corrupção da burocracia estatal, os maus tratos do governo e os abusos de uma ditadura culminaram numa carta que virou o grande manifesto desse movimento. Isso tudo fez Mohamed se tornar um símbolo nacional. Quando a história do seu carrinho apreendido era uma das coisas mais comentadas nas redes sociais da Tunísia e em todos os países do mundo árabe, muita gente começou a usar esse momento para expor os absurdos cometidos pela ditadura de Abdine Ben Ali. Eu vou expor ela na internet. A mãe de Bouazizi contou que era normal a polícia e os fiscais
exigirem algum tipo de propina aos vendedores, o que o carioca conhece como arrego, e que o carioca que vive em área de milícia conhece como taxa de proteção. Pois é, óbvio que nem todo mundo era contra o regime autoritário da Tunísia. Eu gosto sempre de falar que não existe unanimidade em termos de política. Mas o público jovem e engajado na internet começou a expor as suas indignações e a questionar a pobreza da população. Um discurso que foi cativando mais e mais pessoas. Nesse momento, ao olhar de muita gente, uma revolução era questão de tempo. Em uma estratégia para melhorar a sua popularidade, o ditador Ben Ali resolveu ir até o hospital e tirar uma foto ao lado de Bouazizi. Na cabeça dele isso fazia muito sentido. Ia melhorar, é claro, a imagem do governo. Mas ele errou feio. Errou feio, errou rude. Ao interromper os cuidados médicos do cara que estava entre a vida e a morte, Ben Ali acabou gerando mais um símbolo de luta contra o momento tão difícil que a Tunísia passava. Os médicos que estavam trabalhando e foram interrompidos saíram na foto. Aí você pode pensar, tudo bem, qual o problema? Os médicos saíram na foto e tal. Mas dá uma olhada nessa foto que você vai entender. Olha para o rosto dessa médica. Eu não preciso falar árabe para entender que ela não queria estar ali. Essa pose dos médicos na foto oficial, de braços cruzados, em desprezo ao ditador, representou muita gente e incendiou a população. A visita, que era para melhorar a imagem de Ben Ali, só aumentou a ebulição que o país já vivia. No dia 4 de janeiro de 2011, Mohamed Bouazizi morreu. A luta pela vida, que havia começado no dia 17 de dezembro, chegou ao fim. Mas o maior sinal de que as coisas estavam mudando veio quando o enterro de um simples vendedor de frutas teve mais de 5.000 pessoas. A sua morte não foi em vão. As multidões continuaram engajadas e decidiram que era o momento de fazer alguma coisa pelo país. Era hora de mudar. Pelas redes sociais, manifestações foram convocadas pedindo o fim da ditadura e a instalação de um governo focado no combate à pobreza e à corrupção do país. Em alguns dias, Ben Ali e sua família tiveram que fugir para a Arábia Saudita. E, em uma das poucas vezes da história, uma ditadura tinha sido derrubada unicamente pela força do povo. Enquanto a revolução estava só na Tunísia, ela estava sendo chamada de Revolução de Jasmim. Depois disso, a história se espalhou como um rastilho de pólvora por toda a internet, servindo de inspiração para que outras populações árabes também lutassem por melhores condições de vida. E assim começa a Primavera Árabe. E acabou o nosso tempo. No, God! Bom, galera, a nossa intenção era nesse vídeo também explicar o processo nos outros países. Mas, como vocês podem ver, o assunto é tão grande que mesmo de forma resumida, a gente só conseguiu falar hoje sobre a Tunísia. Mas não tem problema, porque eu prometo fazer a parte 2 para a gente seguir analisando os desdobramentos desse movimento tão importante para o mundo. Até o próximo vídeo, aqui na Maneiras TV.